Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Josemar Daneres e estamos fazendo uma série de vídeos esclarecendo alguns textos da Palavra de Deus muito importantes e que nos fazem entender mais algumas passagens bíblicas. E eu quero falar nesta oportunidade, neste vídeo, sobre a parábola das 10 virgens. Esta parábola que é muito conhecida, né? Está no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Esta parábola, ela fala sobre o casamento, né? E nós entendemos que Cristo usou as parábolas para trazer ao mundo humano aquilo que é espiritual. O Senhor Jesus estava falando a respeito do reino de Deus, algo que as pessoas não sabiam do que realmente se tratava. Todas as pessoas com quem Cristo estava falando estavam apenas conhecendo naquele momento sobre o reino de Deus. Por isso Jesus usou de várias parábolas para trazer, né, ao mundo humano, ao mundo natural, aquilo que é espiritual, aquilo que era do reino de Deus. E é por isso então que ele usava, né, os costumes da época, né, a cultura judaica nas páginas da Bíblia Sagrada. E aí nós temos que entender então o que significava na época aquele sistema, aquelas parábolas, o que Cristo queria dizer. Quando ele fala sobre a parábola das 10 virgens, ele está falando sobre um casamento. E esta parábola, há muitas confusões, muitas pessoas compreendem de forma errada a parábola das 10 virgens, né? Mas em primeiro lugar eu quero esclarecer sobre como era o casamento na época lá do povo judeu. O casamento, em primeiro lugar, o noivo, logo após estar comprometido, né, com a noiva, então ele ia preparar um lugar aonde eles iriam morar. Primeiro começava o casamento nesta preparação, quer dizer, o noivo ele tinha um compromisso de preparar a futura morada do casal, né? Então ele ia para um lugar e preparava este lugar, e ele levava, né, o tempo que fosse necessário para preparar esse lugar, mas tinha que estar tudo pronto para que o casamento então pudesse realmente acontecer. E olha que interessante, quem é que falava sobre o lugar, se ele estava pronto ou não? Era o pai do noivo. O pai do noivo dizia ao noivo quando o lugar estaria pronto. Aí nós entendemos o que Jesus quis dizer ali no livro de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei, para que aonde eu esteja, estejais vós também. O Senhor está falando aí de vir levar a noiva, mas ele também está falando quando estiver o lugar pronto. E realmente era isso que acontecia naquele tempo, né? Quando o noivo estava com tudo preparado, o pai do noivo então dizia que estaria pronto e que era o momento então de ele ir ao encontro da noiva. A partir daquele momento, então ele estaria
indo ao encontro da noiva. E a noiva, ela já deveria estar preparada. Ela não podia estar se preparando, porque ela não sabia exatamente quando seria que o noivo viria. Ela tinha que estar preparada. A qualquer momento poderia acontecer a vinda do noivo. Então ela teria que estar preparada. A noiva já devia estar pronta. Muito interessante isso com relação à igreja, né? A igreja, ela tem que estar preparada para a volta de Cristo. Então esta parábola, ela está representando o casamento judaico, que também o Senhor está trazendo então para a igreja, mostrando como vai ser a volta de Cristo, consequentemente levando a igreja. Jesus Cristo está pronto para levar a igreja e ela então tem que estar preparada. Não há mais tempo da igreja estar se preparando, como muitos às vezes até afirmam, temos que estar nos preparando. A noiva, ela deve estar pronta. Não há mais a oportunidade dela estar então se preparando. Agora, aonde que entram então a parte das virgens, né? Nós estamos falando de um casamento e muitos entendem que as virgens são noivas, né? Muitos até pregam que aquelas virgens, as 10 virgens, são as noivas. Na realidade não são as noivas. As virgens, elas são amigas da noiva. Então elas estão ali junto com a noiva todos os momentos, né? Até o noivo aparecer. As virgens, elas são amigas e elas têm a finalidade de fazerem companhia para a noiva. Estarem ali porque o horário não se sabe quando é que o noivo vem. O casamento judaico é diferente do casamento ocidental, do nosso casamento, né? Quem vem ao encontro é o noivo. E a noiva então tem que estar preparada, independente do horário. Tanto é que nessa parábola a gente vê que é muito tarde quando o noivo veio. As virgens então, ela tinha a finalidade de estar fazendo companhia à noiva. Mas uma coisa muito importante que elas deveriam ter, né? O óleo, que é muito falado nesta parábola, né? E o óleo, na verdade, ele representa a luz naquele momento. O óleo tinha muitas finalidades na época, mas ali naquela oportunidade do casamento era a luz. As virgens, as 10 virgens, elas tinham que estar com as suas lamparinas acesas. Por quê? Porque o noivo poderia chegar cedo ou poderia chegar tarde. E se chegasse tarde, elas tinham que estar fazendo companhia à noiva e com as suas lamparinas acesas. As lamparinas acesas então representavam que elas estavam atentas, que elas estavam acordadas e preparadas para o momento em que o noivo viesse ao encontro da noiva. Era o que então Jesus Cristo fez aquela separação, né, com relação às virgens, classificando 5 virgens prudentes, sensatas, e as outras 5 virgens insensatas. Por quê? Porque as prudentes, além delas terem lâmpadas, ou seja, óleo nas suas lamparinas, elas também tinham azeite, o óleo, nas suas vasilhas. Era o óleo de reserva, porque elas não sabiam a hora que viria o noivo. As insensatas, né, as nécias, elas tinham lâmpadas apenas com óleo para aquele momento. Elas não estavam prevendo que
o noivo poderia demorar. Então elas não tinham vasilhas com óleo de reserva. Então, eu quero dizer com esta parábola, com esta mensagem, que é o que nós temos que compreender. A noiva é uma. As 10 virgens são as amigas da noiva que tinham uma responsabilidade de estar cuidando da noiva, tinha uma responsabilidade de estar com as suas lamparinas acesas, independente do horário, independente do momento que o noivo surgisse. Então, nós também temos que compreender que nós temos que estar esperando Cristo a qualquer momento, mas nós não sabemos exatamente quando será o dia nem a hora. O próprio Senhor Jesus não revelou este fato ou este acontecimento, apenas dizendo que devemos estar preparados. É isto que eu quero trazer para você nesta oportunidade, que você compreenda neste primeiro vídeo sobre a parábola das 10 virgens, como era o casamento na época. Para nós compreendermos esta parábola, não tem como compreender se nós não conhecermos os costumes da época, né? Como que acontecia, né? O noivo, então, ele preparava tudo, preparava a casa, a sua futura morada. Quando estivesse tudo pronto, então ele viria numa grande comitiva, ele iria ao encontro da noiva, que já deveria estar então preparada. Era um momento muito esperado, haveria uma grande festa em toda a cidade, né? Porque o casamento era algo muito especial, eram muitos dias de festa, de comemoração, era uma celebração muito, muito bonita. Só que, infelizmente, nesta parábola a gente viu que nem todas estavam com a mesma expectativa. As virgens, no caso, que eram aquelas que faziam companhia para a noiva. Eu quero convidar você para assistir o próximo vídeo, em que também vamos estar falando sobre este tema. E eu quero convidar você sempre a acessar o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, Pastor Josemar Daneres, deixe o seu comentário, acesse ali as mensagens, que nós temos várias mensagens que estamos colocando, tudo com o objetivo de edificar a nossa vida espiritual. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.